Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do A Parte da Parte. O A Parte da Parte, para quem nunca viu, é um programa de entrevistas criado pelo Lauro Parente, do canal Arbitragem, e por mim, para dar espaço para diretores jurídicos e gerentes jurídicos de grandes empresas brasileiras para falar sobre arbitragem, para dar espaço para o cliente, para a parte, dizer o que acha da arbitragem. E por dizer o que acha, significa dizer o que gosta, o que está gostando, porque a comunidade arbitral sabe que tem que continuar. É aquela ideia de que time que está ganhando não se mexe, né? Então o que o cliente está gostando, continua fazendo. Mas também dá espaço para ouvir críticas, porque eventualmente o cliente tem críticas que a comunidade nunca discutiu ou nem sabe, e que precisa discutir para melhorar, né? A gente só avança com crítica, não é só com elogio. Para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de contar com o Carlos Cursi Neto, que é diretor jurídico da Auren Energia, e com o Ricardo Torre, sócio do Valde Advogado. O programa Parte da Parte, ele é patrocinado pela JusMundi e a JusConnect e o Coemênio. Eu vou começar logo fazendo uma pergunta para o Carlos, e aí, de repente... Carlos, conta um pouquinho para a gente da sua carreira e da sua trajetória que te levou até a Auren Energia. Bom dia, boa tarde, André. Obrigado pelo convite, obrigado ao Lauro. É um prazer estar aqui com você, com o Ricardo, e um desafio também estar na frente de especialistas aqui e falar sobre arbitragem na frente de especialistas. Mas estou animado aqui para dividir um pouco nossa visão sobre o tema. Eu iniciei no Grupo Votorantim com 16 anos, aproximadamente, e aos 18 eu fui convidado para trabalhar na área de energia, né, que era o braço de energia do Grupo Votorantim. Passei por diversas áreas, passei por operação e manutenção, área comercial, e quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fui convidado para integrar o jurídico da energia, que na época era integrado ali pela minha amiga Eva Mendes. Eu fiquei até 2011 e recebi um convite para sair, fui para a AES Brasil. Fiquei lá até 2013, quando eu fui convidado também pelo meu amigo Alex D'Ambrosio a retornar como head jurídico da área de energia. Naquela época, a área de energia estava se tornando uma nova unidade de negócios da Votorantim, e estava numa fase pronta para crescer. Estava começando a olhar ativos de geração eólica e estava pronta para fazer novas aquisições. A partir daí, a gente fez diversas aquisições de projetos eólicos, formatamos uma joint venture com o CPPIB, que é um dos maiores fundos canadenses, para investimento em renováveis. Pela JV, a gente fez o leilão de privatização da CESP, e a JV e a Votorantim tinham diversos ativos ali de geração de energia, e os acionistas entenderam por bem consolidar esses ativos numa única plataforma. Foi aí que, em 2022, então, a gente criou a Auren, nós listamos a Auren, então, desde 2022 ela é listada no novo mercado da B3, e essa é minha trajetória que fez chegar até a Auren, em que estou hoje. Bom dia a todos e a todas, bom dia, Carlos, bom dia, André e Lauro. Queria agradecer o convite, enorme honra estar aqui com vocês, estar aqui com o Carlos, e é um programa que eu acompanho muito, todas as edições não perco uma, e é muita alegria imensa de estar aqui com vocês. E, Carlos, não poderia começar sem deixar de te parabenizar pela trajetória impressionante, não à toa a gente foi um convidado muito especial que a gente selecionou aqui com carinho para hoje,
E só num aspecto, não da competência, mas eu me identifico com a sua trajetória, que passei a vida inteira no mesmo lugar. É raro hoje em dia a gente ter profissionais que se dedicam tanto a uma mesma empresa há tantos anos. Então, parabéns por isso também. E aproveitando a sua resposta, eu queria, se pudesse contar um pouquinho para a gente, por favor, quais são as principais atividades que a Auren Energia faz e projetos, tanto no Brasil como na América Latina? Perfeito. Obrigado, Ricardo. Um prazer estar com você aqui também. A Auren, ela é uma empresa de energia brasileira, né? Tem, como eu falei, listada, tem 2 investidores de referência, a Votorantim e o CPPIB. É uma empresa que tem foco em investimentos em energias renováveis, principalmente no Brasil. No Brasil hoje. Não só em renováveis, mas também em comercialização de energia. A gente acabou de anunciar a aquisição da ES Brasil, também uma geradora aqui no Brasil, e essa aquisição torna a Auren a terceira maior geradora de energia do país, com um portfólio 100% renovável. E a gente se consolida como maior comercializadora também aqui no Brasil. Essa transação ela aguarda ainda o cumprimento de algumas condições para o fechamento nos próximos meses, mas vai posicionar a Auren vai passar a ter cerca de mais de 30 ativos hidrelétricos, solares e eólicos em 9 estados do Brasil. Né? A Auren, eu tenho bastante orgulho de dizer que a Auren é uma companhia bastante responsável, porque a gente herda muito dos valores dos acionistas e então a gente preza pelo alto padrão aqui de transparência, integridade, governança corporativa. Não à toa a gente vem integrando índices importantes aqui na B3, né? Então, desde 2022 a gente faz parte do índice de carbono eficiente. Desde o ano passado a gente integra o IDiversa, que reúne as 75 empresas que têm práticas consistentes de estímulo à diversidade, e também passamos a integrar o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, né? Que é a empresa ele reúne as empresas que têm as melhores práticas de sustentabilidade e governança corporativa. Então, digo que a gente tem muito orgulho aqui dos nossos avanços e da nossa forma de fazer negócio. Obrigado, Carlos, pela resposta. Ver a sua trajetória e a trajetória da Auren. Deixa eu fazer uma pergunta agora um pouquinho mais ampla, aproveitando que você é um diretor jurídico de uma empresa que investe bastante no Brasil e na área de energia. Nós temos visto mais recentemente vários empresários reclamando de insegurança jurídica, né, com artigos no jornal, entrevistas, em especial relacionadas à área tributária. Enfim, muito por conta das discussões a respeito da reforma tributária, o que, em certo ponto, é natural, e também de alterações buscando aumento de arrecadação. Recentemente, houve novas intervenções do governo no setor elétrico. Também há em discussão um projeto de novo Código Civil, que pode alterar 1.000 dispositivos, a princípio, do Código. Alguma reclamação de que tribunais brasileiros têm se tornado um pouco mais intervencionistas. Então, a pergunta para você é o seguinte: como você vê no momento o ambiente jurídico do Brasil? André, na minha opinião, o ambiente ele é complexo para o empresário hoje, né? Como é que eu vejo essa questão? O que atrai recurso, investimento, bons profissionais, o que incentiva o empreendedorismo é um ambiente estável, um ambiente jurídico estável, um ambiente jurídico previsível, que tenha regras claras e que tenha instituições que funcionem. Eu acho que a gente tem todas as condições para ter isso no nosso país, tá? Mas toda vez que a gente encontra, a gente se depara com um evento, seja judicial, legislativo, que
desafia essa estabilidade, daí cresce a sensação de segurança e incerteza, e você mencionou aqui excelentes exemplos, né, do que a gente tem visto no mercado, e a gente tem outros tantos, né, a gente tem visto, por exemplo, a decisão do STF que altera a coisa julgada em matéria tributária, alteração do voto de qualidade do CARF, uma politização crescente em órgãos e agências. Eu sou a favor de iniciativas legislativas e de atuação de órgãos, de modo geral, que criem um ambiente mais simples, criem um ambiente mais eficiente, mais inovador para você realizar negócios, né? E é natural que uma inovação venha antes da regulamentação. Então, você tem startups com ideias geniais, e é óbvio que nem sempre você tem um ambiente jurídico preparado, um ambiente legislativo preparado para receber determinada inovação. Mas para aquelas atividades que dependem de uma regulamentação prévia, ela não pode, essa regulamentação prévia, ela tem que ser pensada, tem que ser discutida, ela não pode limitar a atividade do empresário, né? E aí uma preocupação que a gente tem, um exemplo super recente, que é a lei que criou as debêntures de infraestrutura e alterou a regra das debêntures incentivadas. Faz 6 meses que ela foi publicada e até agora nenhuma operação saiu do papel, porque o decreto que regulamentou essa lei, ele previu que cada ministério fixasse critérios complementares por meio de decretos, né? Por meio de normas, né, do próprio ministério. E isso não aconteceu. Nenhum ministério publicou até agora essas normas regulamentadoras. Então, você não tem um ambiente favorável em que pese a lei esteja aí permitindo, né, a distribuição de debêntures incentivadas, você não tem um ambiente completo para que o empresário se valha dessa possibilidade. Notícias reportaram recentemente aí que alguns escritórios de advocacia têm diversas operações represadas por conta dessa lacuna, né? E esse, na minha opinião, é um custo que a insegurança jurídica reflete no ambiente de negócios do Brasil. É o reflexo da insegurança que a ausência de normas gera no ambiente jurídico brasileiro. E isso impacta, obviamente, a atividade empresarial. Carlos, a tua resposta é bastante interessante e adequada, acho que hoje em dia, no momento em que o Brasil vive, né, e até no contexto em que a gente está discutindo a arbitragem, porque, como a gente sabe, a arbitragem foi instrumentalizada e passou a ser utilizada em maior escala justamente com um dos maiores objetivos de aumentar a segurança jurídica para o investidor, para o empresário, e acho que essa é uma decisão, né, e é isso que a gente queria ouvir um pouquinho de você, que passa, algumas das vezes, nem sempre, pela segurança jurídica incremental e pela economicidade que a decisão de optar ou não para ir para a arbitragem traz em comparação com o Poder Judiciário. Na tua experiência, na Auren, quando que vocês entendem que a arbitragem deve ser usada e quando ela não deve ser usada? Há alguma diferença em tipo de caso, perfil de contraparte? Como é que vocês veem isso? Joia. Ricardo, a arbitragem, eu vejo esse mecanismo, né, como um mecanismo de solução de disputa. Eu gosto de ver ele aplicado quando você, especialmente quando você exige, quando se exige um conhecimento especialista de determinada matéria. Então, por exemplo, quando a gente trata de contratos complexos para implantação de empreendimentos, infraestrutura, e aqui trazendo para a minha área de atuação, né, implantações de parques eólicos, solares, né, projetos de infraestrutura de modo geral,
fusões e aquisições e contratos de energia, né? E que envolvam, naturalmente, valores mais expressivos, né? Isso porque a arbitragem tem um custo mais elevado. Então, a gente usa em casos mais expressivos, que tem uma monta, um volume em disputa, um volume financeiro em disputa maior, e também cuja solução seja esperada num prazo inferior ao que se teria no judiciário. No judiciário temos casos que demoram décadas, na arbitragem a gente tem procedimento muito mais objetivo, muito mais ágil. Então, eu gosto de enxergar a arbitragem bastante viável para esse tipo de disputa. Obrigado, Carlos. Você mencionou na sua resposta algumas vantagens da arbitragem. E aí eu queria fazer uma pergunta que é exatamente essa, mas incluindo também desvantagens. Assim, em relação ao poder judiciário, quais são as vantagens e desvantagens da arbitragem? Legal. Vou me permitir aqui contar uma historinha rápida para vocês, para ilustrar um pouco de vantagens e desvantagens aqui na minha visão, tá? Começo de 2020, a gente estava negociando um contrato importante de fornecimento para os nossos projetos eólicos, né? E eram os primeiros projetos eólicos da joint venture entre o CPP e a Votorantim. A Votorantim já tinha desenvolvido parques eólicos no passado, mas aquele era o primeiro parque desenvolvido pela joint venture, né? E fazia um ano e meio que a gente tinha feito o leilão de privatização da CESP, então a companhia estava num ritmo de expansão, né? A agenda da companhia era a agenda de expansão, basicamente. E aí chegou a pandemia, começo de 2020, e nós tivemos alguns clientes da nossa comercializadora de energia começaram a ter produção impactada e o consumo de energia impactado. Consequentemente, aquele ambiente de incerteza, cerca de 100 clientes nos procuraram com algum tipo de dificuldade, querendo repactuar contrato, prazo, condições de entrega de energia. E a gente estava entendendo aquele contexto na época, mas a gente conseguiu flexibilizar, a gente conseguiu negociar e renegociamos com 93 dos 100. Nos 7 casos que remanesceram, né, em que pese a gente tenha feito propostas de renegociação, a negociação não foi frutífera, não era o que as contrapartes esperavam, eles ingressaram com procedimentos arbitrais para rescisão desses contratos. Então, no momento em que a gente estava com a agenda totalmente focada para a expansão da companhia, né, a nossa atenção, nossa energia estava dedicada para olhar para frente, construir, gerar mais negócios, a gente teve um momento em que a gente teve que parar e acertar aqui o rumo para também conduzir esses casos que nós, não só as negociações, mas também as arbitragens que chegaram, né? O setor elétrico, ele é um setor regulado, né? E a operacionalização do setor, ela não é trivial, né? Mercado livre naquela época, e de forma bastante simplista aqui, a rescisão do contrato para essas partes que estavam pleiteando a rescisão, ela era mais benéfica, porque no mercado ele teria condições mais vantajosas do que aquela que estava contratada. E, por outro lado, a gente tinha um contrato, a gente tinha também a nossa expectativa de execução daquele contrato, né? E por que eu trago isso? Porque você ter um caso avaliado e julgado por uma Câmara composta por especialistas é, sem dúvida, na minha opinião, um diferencial da arbitragem, né? Ainda que nem todos os árbitros conheçam o setor daquela disputa, né, a interação entre os árbitros ela é mais rica. Se você tem um árbitro, por exemplo, que conhece o mercado, ele consegue tirar eventuais dúvidas dos demais ali durante o julgamento, e ele consegue trazer
uma visão do mercado, um entendimento do mercado que torna a discussão mais rica e, na nossa opinião, chega à melhor solução. Então, além da especialidade, eu acho que a agilidade desse procedimento também é um diferencial, né? Hoje, 2024, todos os nossos casos associados àquela época ou estão encerrados ou já estão em fase finalíssima, já estão terminando, né? Se a discussão tivesse no âmbito judicial, com certeza a gente ainda está na fase de conhecimento, né? Então, é um tempo valioso que você perde na gestão, na condução desses casos. E esse tempo que você ganha, de certa forma, você aloca em temas que demandam mais atenção do time, seja do time de contingência, seja do time de execução de negócio. Você gera mais valor para a companhia. Tem um caso antigo nosso, anterior à convenção arbitral da CCE, que determinou, né, que os casos fossem levados à Câmara Arbitral da GV, em que nós tínhamos um contrato, na nossa visão, perfeito, assinado por 2 testemunhas, e que, portanto, era um título executivo extrajudicial, e nós ingressamos com a execução daquele contrato. Depois de 3, quase 4 anos, a gente teve uma decisão determinando que o processo voltasse para o processo de conhecimento, né, fosse percorrida a fase de conhecimento, para que a gente constituísse o título como executivo, né. Na arbitragem, isso não teria acontecido. A gente teria muito mais agilidade. 3 anos, você termina a discussão, né? Imagina, naquela época, em 3 anos, a gente estava reiniciando a discussão, né? Isso, para uma companhia, é catastrófico, às vezes. Outro aspecto positivo que eu trago aqui é a flexibilidade, né, do procedimento arbitral. Na arbitragem, as partes conseguem definir determinadas regras. Então, prazos, formato da audiência, regra de prova, isso torna, muitas vezes, o processo mais eficiente e até adequado às expectativas das partes, né, dependendo da relação que você tem com a sua contraparte. E, por último, como vantagem, o que eu destacaria é a finalidade das decisões, né? As decisões arbitrais, elas são finais, elas vinculam, né? Você tem opções limitadas de recurso. Você reduz a duração e reduz a incerteza do litígio nesse procedimento. Agora, por outro lado, falando aqui um pouquinho de desvantagem, é um procedimento custoso, né? Tem, além das taxas administrativas, os honorários de árbitro, perito, eles normalmente tornam esses procedimentos mais caros que o judicial, especialmente para as disputas menores. Então, não é um procedimento aplicável a qualquer disputa, né? Tem que ser uma disputa importante. Também como desvantagem, eu vejo a capacidade limitada dos árbitros em compelir, em obrigar terceiros que não sejam partes a participarem desse procedimento. Então, se você tem um caso que envolve diversas partes ou interesses de terceiros, para você fazer o terceiro participar, concordar em participar do procedimento, não é trivial, né? Os árbitros têm capacidade limitada para obrigá-los, né? E eu destacaria ainda, por último, 2 aspectos que, na minha visão, podem ser entendidos como vantagens ou desvantagens, depende do ângulo de análise, né? Primeiro, confidencialidade e ausência de precedentes vinculantes. A confidencialidade, porque a arbitragem, ela, de modo geral,
protege informações sensíveis. Então, se você tem uma disputa comercial com informações sensíveis, sua informação está protegida. Mas se você tiver alguma questão que envolva interesse público ou terceiros externos à discussão, a confidencialidade também vai blindar e o interesse público, os terceiros dificilmente vão ter acesso àquilo que está sendo discutido, né? E em relação aos precedentes vinculantes, ao contrário do judiciário, né, as decisões arbitrais, elas não vinculam as futuras decisões. Então, disputas semelhantes, elas podem ter resultados diferentes. Então, acho que essas são as vantagens e desvantagens aqui que eu enxergo nesse procedimento. Carlos, tua resposta foi tão completa que daria para puxar vários subtemas a partir dela, mas eu queria focar em dois deles, tá? O primeiro é uma reflexão, te pedir para fazer, no seguinte sentido: a economicidade, o aspecto financeiro permeou boa parte da tua resposta, seja no aspecto de vantagem, porque uma decisão mais célere é uma decisão economicamente mais vantajosa para as empresas, para o usuário da arbitragem, e, por outro lado, os entraves financeiros naturais, não para uma empresa do porte da Auren, mas a arbitragem é mais custosa, então isso realmente tem que ser analisado pelo gestor do contrato na tomada de decisão. Primeira pergunta dentro desse contexto é a seguinte: você mencionou essa taxa de êxito altíssima de negociação com 93 dos 100 clientes que os procuraram em relação aos contratos afetados pela pandemia. Você acha que se esses contratos todos contivessem cláusulas de eleição de foro ao invés de cláusulas compromissórias, a taxa de êxito alteraria, seria semelhante? Ou você acha que é um fator, justamente a barreira, né, financeira, eventualmente para o cliente, evitar entrar numa arbitragem, foi um fator preponderante para tentar facilitar um acordo ou não? Eu entendo que sim, tá? Nesses casos que eu mencionei, quando a gente fala de comercialização de energia, a gente tem contratos de poucos milhões a muitos milhões, né? E normalmente quando você faz contratos de médio prazo, 1 ano, você tem valores que são expressivos, mas eventualmente não são tão expressivos a ponto de você a ponto de ser a arbitragem um meio mais eficiente, menos custoso, eu quero dizer, né? Então, em alguns casos, eu vi, sim, as partes ponderando o custo da arbitragem como um elemento importante na composição final. Então, vou dar um exemplo aqui ilustrativo. Se você tem uma arbitragem custa 2 milhões de reais e você tem uma disputa que custa 6 milhões de reais, 5, 6 milhões de reais, até 10 milhões de reais, o custo da arbitragem é muito representativo em relação ao valor disputado, né? Nesse caso, naturalmente, você tem um incentivo maior à composição, né? Agora, você está falando de um contrato de 100 milhões de reais, um custo de 2 milhões de reais ele está mais diluído. Então, não é um fator determinante para a negociação, né? Então, eu acho que sim, esse elemento do custo, ele é considerado para fins da negociação, não tenho dúvida. Perfeito. Legal, bacana. Oi, Ricardo, você quer fazer uma pergunta adicional? Não, pode seguir, eu faço depois. Tá bom. Eu achei muito interessante esse aspecto, Carlos, que acho que a gente ouve pouco, né, dos árbitros e advogados. Acho que a gente só consegue ouvir isso mesmo do cliente. E aí queria ficar nessa história que você contou, né, dos 100 clientes que trouxeram problemas e que acabou que em
93, 94 deles, você conseguiu chegar numa solução amigável. E vocês têm uma política dentro da companhia para, em vez de partir direto para a arbitragem ou para o judiciário, de vocês tentarem uma negociação ou uma conciliação, mediação, dispute boards. Como é que funciona isso? Existe uma política para isso? Conta um pouquinho mais desses outros métodos dentro da companhia. Tá bom. Aqui na Auren a gente não tem uma política formal de composição ou de negociação para esses casos, né? A gente sempre avalia caso a caso, e a gente adota uma postura aqui muito aberta para ouvir e entender os pontos de vista diferentes das partes e dos nossos clientes, né? Isso tem acontecido principalmente em obras de infraestrutura, nos nossos projetos, né, implantação de projetos eólicos e solares, né? Ainda que num primeiro momento a gente entenda que nós temos um bom direito, a gente acha que ouvir a contraparte faz parte do entendimento da questão, né? E principalmente porque, do outro lado, muitas vezes tem um fornecedor, um cliente, um parceiro de negócios nosso, e a gente preza pelo relacionamento de longo prazo com as nossas partes aqui. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar todo e qualquer pleito ou pedido de negociação, naturalmente, né? Mas a gente preza pelo cumprimento do contrato, né? E isso é algo que eu vivenciei há bastante tempo na Votorantim. A Votorantim preza muito pelo cumprimento dos contratos. Se um pleito ele é legítimo e ele tem amparo contratual, a gente está diante de um provável cenário ali de composição. Mas se eventualmente a gente entende que o pleito não tem fundamento ou amparo contratual, daí esse cenário da composição ele fica um pouco mais distante, né? Durante o procedimento, a gente avalia os cenários de acordo que a gente tem disponíveis e, naturalmente, o racional é da gente minimizar o risco para a companhia, né? Então, ao longo do procedimento, a gente pondera conveniência, oportunidade e os riscos para a companhia, custos para a companhia, para a gente tomar a decisão de um eventual acordo, né? A gente pondera também o andamento do processo até aquele momento. Já teve alguma perícia, não teve? A gente busca sempre o caminho de menor exposição para a companhia. E sobre a mediação e o dispute board, eu diria que a gente formalmente ainda não adotou esses meios, tá? Mas eu os vejo como boas alternativas para aqueles casos em que a gente precisa de uma resolução mais ágil, né? E já aconteceu aqui da gente estar no meio de uma obra importante e surge uma divergência, um pleito da contraparte, e eventualmente esse pleito ele é capaz de paralisar a execução do contrato, né? Para ele continuar a execução, a gente precisa tomar uma decisão a respeito de determinado pleito. Então, a gente fica numa situação um pouco difícil. A gente quer resolver a questão com rapidez, né, porque para não atrasar cronograma, impacto no projeto, e o contratado também quer deixar clara a questão, evitar prejuízos, né? Então, entendo que você engajando uma parte independente, né, com capacidade técnica e condição de avaliar de uma forma ágil, é uma boa alternativa, né? Nesses casos que a gente teve aqui, a gente acabou conseguindo negociar com as contrapartes, mas a gente avaliou a adoção, sim, da mediação. A desvantagem que eu vejo, e
também gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre essa desvantagem, se possível, é que me parece que a execuibilidade dessas decisões, né, ela pode ser prejudicada. Então, dependendo de como as partes pactuaram a mediação, o dispute board, a decisão final ali do terceiro independente ainda pode ser disputada, né? Então, a parte que foi vencida, ela pode ainda se valer dos meios legais para tentar reverter essa decisão que foi desfavorável. Mas, de modo geral, eu acho que para o bem da agilidade, do andamento de casos como esses, né, em que você precisa de uma decisão ágil e um terceiro, me parece uma boa alternativa. Carlos, eu queria pegar um pouco dessas duas últimas respostas que você deu, e acho que é bastante pertinente a gente refletir sobre um tema que não é novidade para ninguém aqui, que é o incremento no ajuizamento de ações anulatórias no Brasil. Muito embora as taxas de êxito continuem diminutas, felizmente, né, o nosso judiciário tem vedado essa tentativa de revisão de mérito das decisões arbitrais, queria saber se esse fator, que já é palpável, tem sido levado em consideração para vocês, ou se seria um fator a se perpetuar e incrementar nessa tentativa de transportar para a arbitragem o excesso de litigiosidade do judiciário. É um fator que poderia afetar a tomada de decisão de vocês para ir, por exemplo, para a mediação ou para a negociação, porque, no fundo, tudo passa também pela economicidade, né? Vocês podem vencer uma sentença arbitral e ainda ter que se defender contra uma demanda anulatória que nós sabemos que vai transitar em julgado, com sorte, em 5 anos. Ou seja, essa realidade já é discutida aí dentro da Auren ou ainda não? Ricardo, eu ainda não tive nenhuma discussão específica a respeito desse tema, mas, na minha opinião, quando no processo da tomada de decisão, a gente considera a força que você tem para executar determinada decisão. Então, até para escolha do tribunal arbitral, né, se tratando de arbitragem, a gente considera tribunais consolidados, que tenham boa reputação, que você saiba que a decisão que vai partir dali é uma decisão embasada, com árbitros competentes e capazes para tomar aquela decisão, para você minimizar o risco de eventual questionamento numa anulatória. Se você está num processo de mediação ou dispute board em que você tem uma decisão que as partes entendem não vinculante, as partes pactuaram que a decisão proveniente não seja vinculante, daí é um cenário mais incerto. Se você sabe que a parte vai continuar disputando aquilo, não faz sentido você instaurar um procedimento para tentar, enfim, ganhar algum tempo, se você tem um cenário de que a contraparte, estando infeliz, vai continuar disputando, né? Então, a certeza da execuibilidade, eu diria que é importante, sim, na tomada de decisão. Perfeito. E agora, dando uma guinada de 180 graus um pouquinho, a gente falou do final, do pós-arbitragem, mas na parte do pré também, ou seja, na definição, né, dos aspectos da arbitragem, na fase de redação da cláusula compromissória, como é que vocês, na Auren, que tipo de critérios vocês utilizam para escolher a instituição que vai administrar a arbitragem? O direito aplicável é sempre direito brasileiro, ou tem contratos que vocês firmam com direito estrangeiro? A sede também sempre no Brasil ou no exterior? Tem uma política ou vocês fazem uma análise e uma definição mais casuística? Tá. Eu vou dividir em dois aqui, né? Para os contratos de compra e venda de energia, a gente tem a lei, a 10848, ela prevê que as eventuais divergências elas têm que ser resolvidas por meio de arbitragem, e até 2021 os agentes de mercado eles eram obrigados a usar a Câmara da GV. Atualmente, é permitida a eleição de outras câmaras arbitrais,
desde que elas sejam homologadas e credenciadas pela CCE, pela Câmara de Comercialização. Então, naturalmente, nesses casos, a instituição ela é brasileira, seja GV ou não, e assim como o direito aplicável, né? Por outro lado, a gente tem contratos de infraestrutura, projetos, contratos em M&A, projetos de M&A, e nesses casos, a gente prefere, como eu falei há pouco, câmaras reconhecidas por profissionais da área, câmaras que tenham reputação, né? E nós preferimos o direito brasileiro como aplicável. Nós somos uma companhia brasileira, 100% brasileira, né? Então, a gente prefere o direito aplicável, o direito brasileiro como aplicável. A gente já teve casos em que nós acabamos elegendo alguma instituição, algum tribunal internacional, externo, mas normalmente a gente não adota o direito estrangeiro ou sede no exterior. A nossa diretriz aqui é de seguir a legislação e os tribunais brasileiros. Obrigado, Carlos, pela resposta. Acho que assim, aquele ponto que você levantou sobre a execuibilidade, né, das decisões em dispute board e mediação, né, da execuibilidade das decisões em dispute board e mediação, essa é realmente uma preocupação. Na mediação, pelo menos, dependendo de como for feito o termo de mediação, ele é um título executivo extrajudicial e dá para pedir homologação judicial e vir um título executivo judicial. Então, dá um pouquinho mais de segurança, mas aí tem que ficar ligado com esses detalhes mesmo, senão pode acabar que faça uma mediação enorme, o termo de mediação não atende esses requisitos, e aí realmente é um ponto de fragilidade, você tem razão. Achei legal o que o Ricardo mencionou também, da ação regulatória, e achei uma iniciativa importante do SEBAR ter feito uma pesquisa recente sobre as decisões judiciais e mostrado que o índice de anulação é pequeno. A única coisa que eu até sugeri para o SEBAR fazer é fazer uma pesquisa sobre as intervenções judiciais em arbitragens de valor acima de 100 milhões de reais. Porque a fragilidade que eu vi da pesquisa do SEBAR é que 90% dos casos analisados eram abaixo de 100 mil reais. Né? E aí eu falei, gente, assim, no Brasil a gente tem um grande, né? Assim, a gente tem um problema adicional que, quando o caso é muito grande, acima de 100 milhões de reais, sempre aparece um monte de iniciativas paralelas, né? E aí eu sugeri a eles de analisar o quanto essas iniciativas paralelas que às vezes acontecem criam problemas, de fato, né? Vamos ver se há espaço para isso, enfim. Acho que esse é uma situação que a gente precisa ficar preocupado também quando o caso tem um valor elevado. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta, e agora talvez mais relacionado aos árbitros, né? Quer dizer, você atua numa empresa de energia, mercado regulado, portanto, não é só analisar o contrato, o cara tem que entender direito regulatório, tem que saber como é que o mercado funciona. Você acha que o conhecimento e experiência específicos, né, no setor de energia são um dado importante para a escolha do árbitro em casos relacionados, claro, né, a contratos de energia? E que outras qualidades, além da especialidade técnica, que outras qualidades nos árbitros? André, sou da opinião de que para contratos de compra e venda de energia, especificamente, ou disputas sobre regulação no setor, é imprescindível que o árbitro tenha conhecimento e experiência no setor, né? É um setor regulado, como você mencionou, o conhecimento não só do funcionamento, né,
mas das competências das instituições, né, a gente tem a agência reguladora, a gente tem o operador do sistema, a gente tem a empresa de planejamento, pesquisa energética, a gente tem o Ministério de Minas e Energia, a gente tem a Câmara de Comercialização de Energia, né, como a interação entre esses órgãos, como que funciona o setor, o conhecimento dessa dinâmica, ela é muito importante. E faz parte do entendimento completo do caso para a tomada de decisão. Então, como eu disse, ainda que em uma determinada disputa, ainda que nem todos os árbitros sejam conhecedores, mas se você tiver um árbitro que conheça do mercado, com certeza ele pode dar um conforto, pode explicar, pode ratificar argumentos das partes ou contestar argumentos das partes e tornar mais clara os impactos, né, de uma determinada decisão para aquela relação jurídica específica que está em disputa, né. Acho que além desse conhecimento técnico regulatório, quando ele é necessário, a gente procura árbitros que conheçam a matéria objeto da disputa, né? Então, se é uma disputa de infra, um árbitro que tenha o conhecimento, experiência na área de infraestrutura, contratos de energia, outras disputas, disputas societárias, eventualmente. Além disso, a gente espera que os árbitros tenham boa reputação, né? A gente entende esse como um item importante de ser avaliado, que eles sejam imparciais, né, independentes, e que tenham experiência em arbitragem. A experiência dos árbitros em procedimentos arbitrais é importante para saber como o procedimento caminha, quais são os momentos, né? Eu acho importante a experiência em arbitragem. Então, por outro lado, a falta de expertise em determinados temas, determinadas especialidades, ou árbitros que possam ter uma linha de entendimento mais parcial ou tendenciosa, é o que a gente procura evitar, né? Acho que esses perfis que a gente procura identificar na seleção de árbitros. Carlos, a figura do árbitro é, sem sombra de dúvida, central em qualquer arbitragem, né? A arbitragem tem aquela máxima de que a arbitragem vale tanto quanto vale o árbitro. E, nesse sentido, um dos grandes tópicos que vem sendo debatidos no Brasil e mundo afora, obviamente, diz respeito ao dever de revelação, que é aplicável, em teoria, aos árbitros. E aí, por que em teoria? Imagino que seja de seu conhecimento que o SEBAR, mencionado pelo André, publicou as diretrizes sobre o dever de revelação dos árbitros no final do ano passado. 2 itens chamam a atenção, e é isso que a gente queria ouvir sua opinião. O item 5 diz que as partes possuem o dever de colaborar com o árbitro para o correto exercício do dever de revelação. E o item 6 diz que, até a aceitação ou confirmação do árbitro, as partes têm o ônus de se informar a respeito de fatos públicos e de fácil acesso, podendo realizar pesquisas por conta própria para se assegurar do correto exercício do dever de revelação pelo árbitro. É natural que as diretrizes tentam consolidar boas práticas e vêm para somar e ajudar os operadores do direito que trabalham em arbitragem, né, os usuários, os próprios árbitros e as partes e seus advogados. Mas, por outro lado, o que nos parece dessas diretrizes é a criação de um ônus ou de um dever de investigar atribuível às partes, e isso ensejou diversas críticas justamente por não haver previsão na lei de arbitragem, ou nenhuma convenção arbitral geralmente traz esse tipo de munus. Como é que você enxerga? Você entende essa iniciativa como saudável, como bem-vinda, ou você considera que é uma tentativa de dividir a responsabilidade pela revelação entre os árbitros e as partes? Ricardo, na minha opinião, a primeira obrigação é do árbitro levar conhecimento
um eventual conflito de interesses, né? Se ele tem esse conhecimento e não vejo por que não levar ao conhecimento daquele procedimento a existência do conflito. Para mim é uma questão de transparência, né? Nenhuma parte deveria temer a divulgação de fatos já ocorridos, né? A verdade, ela não precisa ser escondida, né? Na minha opinião. A menos que tenha alguma parte mal intencionada, né? Então, assim, não me parece adequado atribuir o dever de investigar à parte. Se a parte tem conhecimento de um potencial conflito, porque aquele conflito envolve ela, ou porque é um evento público e ela tem, de fato, conhecimento daquele conflito, ela deveria manifestar esse conflito de boa-fé. Mas se a parte não tem conhecimento, né, não vejo motivo para responsabilizá-la pela busca do conflito, né? Você atribuir a responsabilidade, o ônus da parte buscar a existência do conflito, né? O próprio árbitro deveria estar em condições de apontar uma situação como essa. Obrigado, Carlos. Eu acho que nessa discussão, eu acho que assim, o Brasil acaba que há uma, digamos, frequência um pouco maior de disputas a respeito da independência e imparcialidade do árbitro, porque acaba que o mercado de arbitragem para árbitros ainda é muito concentrado, né? Então, você no Brasil tem árbitros que têm 50, 60 casos ao mesmo tempo. O mercado de advocacia também é concentrado. Então, assim, tem mais ou menos uns 20 histórias de advocacia no Brasil, e o Valde é com certeza um deles, que faz arbitragem. Então, assim, se você pega um mercado que tem poucos árbitros, alguns com 50, 60 casos, tem poucos histórias de advocacia, né, vão fazer mais conflitos, é natural. E, normalmente, com parte brasileira. Quando a gente olha no exterior, essa preocupação também existe, mas acaba que acontece menos. Porque aqui, por exemplo, em Londres, né, eu trabalho em arbitragem em Nova York, em Paris também, trabalho com as equipes lá. Geralmente são escritórios, o pool de escritórios é maior, o pool de árbitros é infinitamente maior. Assim, não há nenhuma hipótese de algum árbitro, digamos, conhecido, ter 60 casos, não tem nenhuma hipótese. Então, assim, o máximo, a média é de entre 8 e 15 casos. Alguns ali, um ou outro tem 22, 23, mas a média é 8, 15 casos, tem nenhuma hipótese de 50. E são partes estrangeiras, de diferentes lugares, então, assim, o nível de conexão entre essas partes é muito menor. Aí acaba que surge menos conflito, né? No Brasil, como é uma realidade muito local, muito concentrada, envolvendo tanto árbitros quanto advogados, acaba que surge muito mais esses conflitos. E aí eu fico com a impressão que fica assim um querendo empurrar para o outro, né? Os árbitros querendo tentar reduzir o papel deles de revelar e as partes querem também, né, não querem ser responsáveis por isso, né? Então, assim, eu vejo essa uma questão realmente delicada, né, na nossa arbitragem, e acho também que a gente acho que, de uma certa maneira, essa ideia dos árbitros tentar passar para as partes, ela às vezes pode ser um pouco exagerada. Agora, eu entendo também um argumento dos árbitros, que é o seguinte, que eles falam, bom, quando eu revelo tudo, a parte que está se tão desfavorável, essa parte que se sente numa situação desfavorável, ela já me impugna direto. Não porque ela tem um argumento para me impugnar, mas porque ela quer ganhar tempo. Ela vai impugnando, nunca forma de arbitral. Isso também está certo, por parte dos árbitros, essa preocupação deles também está certa. Agora, o que eu acho muito legal no Brasil é que a gente resolve do jeito errado. Então, é assim, puxa, se eu revelar muito, vão me impugnar. Então, eu vou revelar menos. Quando, na verdade, o ponto é, não, peraí, se a impugnação for frívola, você rejeita, você continua. E aí, se a parte quiser ir ao judiciário, que vá ao judiciário, temos visto as pesquisas
com o número de anulações muito pequeno, né? Então, assim, acho que às vezes esse jeito de resolver que não dá certo. Tá bom, já que vão impugnar, vai resolver menos, porque aí, se eu revelar muito, vão impugnar, sei lá, que o judiciário vai decidir. Aí, enfim, vira um negócio difícil, né? E Carlos, eu quero fazer uma outra pergunta agora, também relacionada a esse papel das partes de ajudar nessa pesquisa sobre os hábitos, né, sobre o que precisa ser revelado, o que não precisa ser revelado, sobre eventual conflito. Enfim, vocês fazem alguma pesquisa a respeito dos hábitos, quando vocês querem nomear um hábito, quando um hábito foi nomeado pela outra parte? E como é que vocês fazem essa pesquisa? Joia. Normalmente a gente faz, não só por uma questão de compliance, mas também para ter um melhor conhecimento, né, do árbitro, da experiência, expertise, experiências prévias dele. A gente faz um background check, né, para identificar não só, então, reputação, conduta, né, principalmente reputação, conduta, envolvimento em casos anteriores, mas também para identificar o conhecimento do árbitro na matéria, né. Para fazer esse background check, a gente usa ferramentas de mercado, a gente tem ferramentas, né, hoje no setor jurídico, no setor de compliance, você consegue fazer avaliação, né, de reputação, e a gente acessa também o mercado, né, a gente chega no mercado jurídico, a gente faz uma pesquisa, faz algumas entrevistas para entender justamente a atuação do árbitro, conhecimento, expertise, então a gente acaba usando essas conexões que a gente tem para fazer pesquisas e entrevistas sobre os precedentes ali, enfim, a forma de atuação do árbitro em outros casos. E, Carlos, como é que você enxerga a relação dos pareceristas, né, dos professores, enfim, doutrinadores que dão pareceres jurídicos com arbitragem? Porque nós sabemos que muitos pareceristas também atuam como árbitros. Você considera que se um determinado árbitro que vá compor, seja escolhido para compor um tribunal, se já tiver dado um parecer sobre a questão jurídica debatida na arbitragem, ele tem que revelar que emitiu esse parecer no passado? Qual é a tua visão sobre isso? É uma questão delicada, né? Na minha opinião, se o parecer for público, ou se ele tiver juntado num processo que tramite sem segredo de justiça, eu entendo que essa revelação ela é justa para o conhecimento das partes, né? Em algum momento, esse parecer, que se ele puder ser associado à demanda de alguma forma, ele vai ser levado ao conhecimento. Então, é justo que as partes o conheçam previamente, né? Mas, por outro lado, se o parecer é dado em caráter sigiloso para um terceiro, não envolvido no procedimento, né, seu conteúdo, esse conteúdo, ele não deveria ser divulgado, na minha opinião. Ainda que adotados todos os cuidados de praxe, né, com as tarjas, com não identificação de partes, de valores eventualmente abordados no parecer, mas eu entendo que ele não deveria ser divulgado, porque aquele parecer foi contratado especificamente por uma pessoa para o seu uso, né? Então, eventualmente, você divulga, muitas vezes o parecer contém uma estratégia de atuação de mercado, uma estratégia de defesa em matéria tributária, societária, e que é muito particular de uma determinada empresa, né? Então, quando essa contratação ela é exclusiva e, enfim, restrita a uma determinada parte, daí eu entendo que não deveria haver essa divulgação. Legal, obrigado, Carlos. Vamos mudar um pouquinho para instituição de arbitragem agora. Eu queria saber o que vocês acham importante na escolha da instituição de arbitragem.
da gestão de arbitragem? É o preço? É o regulamento? É a qualidade da secretaria? É a fama da gestão arbitral? A lista de árbitros, né, que tem normalmente, em algumas, né, especialmente os brasileiros, tem sempre lista de árbitro. Um ponto em especial, o fato de a gestão arbitral publicar decisões. Por exemplo, a CCI fez um acordo com a Jus Mundi Connect para começar a publicar sentenças arbitrais, né? Omitindo as informações, né, dos segredos comerciais, mas, enfim, começar a publicar. E a LCI também faz isso em relação às decisões de impugnação dos árbitros, né? No Brasil, a B3 publica, a B3 publica, né, um inventário das decisões de mérito. Então, assim, quais são as qualidades que você procura e se esse fato das câmaras estarem cada vez mais transparentes e divulgando decisões também é um fator que é levado em consideração? Legal. Quando a gente fala de escolha da instituição, né, ela acontece normalmente em momento diferente da que você vai precisar usá-la, né? Então, normalmente durante uma fase de negociação contratual é que você vai abordar esse tema e você junto com a contraparte vai decidir ali qual que é a câmara, qual que é a instituição que vai ser eleita para regrar uma eventual disputa futura, né? E apesar do uso da instituição ele ser incerto durante a vigência do contrato, eventualmente a gente espera não precisar usar, né? Mas eventualmente se você precisar usar, essa escolha ela tem que ser muito cautelosa, né? Porque quando você escolhe a instituição, você quer que os árbitros tenham devido amparo, né? Não só pelas regras, pela estrutura administrativa, né? Pelas condições da instituição que foi eleita pelas partes. Então, eu entendo aqui que é imprescindível você avaliar não só a reputação daquela Câmara, o reconhecimento daquela instituição, né? Isso dá credibilidade, na minha visão, para o procedimento. A expertise daquela Câmara para setores específicos, quando é o caso. As regras da arbitragem, né? As regras de gestão da Câmara, o suporte administrativo que eles têm, qual que é a infraestrutura administrativa que eles têm para a condução de casos importantes, a lista de árbitros, naturalmente, né? Quais são os árbitros que estão ali, que compõem a lista daquela Câmara, e como que é a eficiência, né? Se é uma Câmara que funciona, se é uma Câmara que tem problemas, é uma Câmara custosa, se não é, né? Então, acho que esses são os elementos que vale a pena você considerar na escolha da instituição. Agora, a respeito de publicação das decisões, eu vejo de forma positiva, né? Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na Câmara da B3, né? O mercado que começa a ter acesso às decisões de como a B3 identifica determinadas disputas que aconteceram por ali, o mercado pode usar aquilo em seu benefício, para regrar comportamento, né? Então, não necessariamente a decisão ela vai ser vinculante, mas você consegue identificar um padrão ou uma orientação, por mais que não seja formal, mas uma orientação de atuação para você adotar no dia a dia. E assim como para as demais câmaras, né? Você passando a ter acesso à disputa, a questões envolvidas anteriormente, te ajuda na decisão da tomada de decisão, inclusive sobre ingressar ou não com uma arbitragem, como que determinado caso foi visto, né? E ponderando pelas particularidades que a gente sabe que existem em cada caso, mas eu acho que dá uma visão para o mercado de qual é a tendência de entendimento a respeito de determinado assunto, né? Então, eu vejo de forma positiva.
E, Carlos, aprofundando um pouco mais essa questão da escolha da Câmara, né? A gente mencionou aqui a B3, que, como também sabemos, é a Câmara eleita até por força, né, de todas as empresas listadas em bolsa, cláusula estatutária obrigatória, deve ser administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado. Numa das suas outras respostas, você até mencionou a mudança recente que teve, há pouco mais de um ano, né, no setor elétrico, com a perda da hegemonia, por assim dizer, da Câmara da FGV para julgar todas as disputas relacionadas ao setor elétrico, né? Houve mudança na convenção da CCE e retirou essa primazia da FGV. Como você recebeu essa mudança? Você considera ela positiva? Ou te causou alguma preocupação? A Câmara da GV ela foi uma referência para o setor durante muito tempo, né? Referência no sentido de obrigação, né? Você, né, era obrigado a acessar a Câmara da GV e, e, e o mercado naturalmente se adaptou a essa condição. Os casos que a gente teve em trâmite lá na GV, elas, sobre os contratos de energia, a gente não teve nenhum problema, foram casos bem conduzidos, administrativamente, inclusive pela GV, então nós tivemos uma boa experiência com a Câmara da GV. De todo modo, eu vejo de uma forma bastante positiva a possibilidade de escolha da instituição, né? Por quê? Porque a concorrência, na minha opinião, ela faz com que as instituições passem a se preocupar mais com qualidade, com aprimoramento das regras, e o mercado só ganha com isso, né? Então, a partir do momento que você abre para o mercado escolher a câmara que você quer que conduza os processos sobre contratos de comercialização, é uma forma de você, da Câmara da GV, também pensar em produtividade, né, em regras, aprimoramento de regras. Então, eu vejo de uma forma bastante positiva. Um fato curioso é que, apesar de ser possível escolher hoje a Câmara que você quer, a instituição que você quer adotar numa determinada disputa de contratos de compra e venda de energia, a maioria dos agentes de mercado hoje continua escolhendo a Câmara da GV. Então, eu acho que você acaba ficando com o melhor dos mundos, porque você pode escolher a Câmara, isso faz com que a GV se preocupe também com melhoria dos seus processos, dos seus sistemas, né, das regras internas, e o mercado continua usando a GV, de modo geral. Então, eu vi de forma bastante positiva tudo isso que aconteceu. Muito bacana. Bom, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria agradecer bastante a participação, o tempo do Carlos e do Ricardo, que a gente, né, debateu aqui as perguntas, os temas que seriam abordados. E eu queria pedir para o Carlos, então, deixar uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Qual seria essa mensagem, Carlos? E nessa sua mensagem, você continua achando que a arbitragem é o meio mais adequado para a resolução de disputas estratégicas? E aí, depois da resposta do Carlos, o Ricardo, queria te pedir também para deixar uma última mensagem e, de repente, dar alguma opinião que você não tenha tido a oportunidade de dar durante a entrevista. Assim, fica à vontade também. André, Ricardo, obrigado por esse momento aqui, obrigado por dividir aqui com a gente um pouco desse espaço para falar um pouco da arbitragem, da nossa visão, da nossa experiência sobre a arbitragem. É um prazer estar com vocês, um privilégio aqui estar com dois especialistas no tema. E, sim, a arbitragem, na minha opinião, é a melhor forma de você resolver uma disputa material, de você resolver uma disputa estratégica. A gente, ao longo da nossa conversa, a gente passou por diversos elementos, né? Sim um procedimento um pouco mais custoso, mas é um procedimento mais ágil, na minha opinião, mais eficiente. Você consegue ganhar eficiência
e no final do dia, para as companhias, né, principalmente aqui no Brasil, eficiência é muito importante, né? Tempo livre é tempo livre que você tempo eficiente, melhor dizendo, é tempo que você tem para focar no seu core, no seu negócio da companhia, né? Nossa companhia, o objetivo é gerar energia, né? Trazer valor para o acionista, trazer valor para a sociedade de modo geral, né? Então, quando você tem um procedimento mais eficiente, que você poupa horas de trabalho para você conseguir focar em formas de geração de valor para a sociedade, de alguma forma, e principalmente nesse momento de transição energética, né, o mercado migrando para uma matriz de energia mais renovável, e é justamente onde a gente está posicionado. Eu gosto de dedicar as minhas horas para expansão do setor, expansão da companhia, relacionamento com a comunidade, né? E, obviamente, sempre que necessário, é para isso que a gente está aqui também, cuidar dos interesses e das contingências da companhia e faz parte participar de arbitragens e cuidar das disputas da companhia. Para isso que a gente está aqui, como eu disse. Mas, quando isso é necessário, sem dúvida, a arbitragem é um instrumento bastante eficiente, um instrumento que deve permanecer e se solidificar, né? Amadurecer, ganhar mais árbitros, mais escritórios. Em algum dia a gente chega no nível de maturidade que tem na Europa, né, André? Então, eu espero que o ambiente da arbitragem seja crescente e seja incentivado aqui também no nosso país, né, no Brasil. E do meu lado também agradecer não só pelo seu tempo, Carlos, que é preciosíssimo, mas pelas trocas de ideias que tivemos aqui, agradecer ao André pela condução, e acho que esse tipo de foro é o ideal para a gente realmente colocar o dedo nas respectivas feridas. Acho que a visão sua enquanto in-house é muito, muito proveitosa para até mesmo ver se casa ou não, se tem outros aspectos, né, que nós identificamos, nós enquanto advogados, eu e André, que nem sempre tem a visão, né, do cliente. Então, nós temos clientes que se envolvem menos em arbitragem, outros clientes que se envolvem mais, mas vários temas que nós tocamos aqui, o conteúdo das tuas falas, mostram que eu já venho defendendo isso, a gente está num momento de inflexão e de reflexão na arbitragem. Então, muito embora a gente tenha atingido um estágio de maturidade institucional muito elevado, isso muito em parte do nosso arcabouço legislativo, do nosso judiciário, que apesar de algumas decisões esquisitas, ainda tem um papel importante no controle, né, da legitimidade da arbitragem. Agora, o crescimento traz também algumas dores, né? E essas dores é que não podem fazer com que a gente perca de vista as efetivas vantagens e por que nós resolvemos vir para a arbitragem, né? Então, algumas iniciativas, seja legislativas ou até mesmo na prática da arbitragem, como esse excesso de importação de táticas de guerrilha que vem do judiciário, isso contamina, né, o ambiente arbitral. Enfim, nós temos que realmente usar esses espaços para poder falar francamente daquilo que precisa ser melhorado, né, justamente para não cair na vala comum e repetir os erros do processo judicial. Então, só louvar essa iniciativa do André, da qual eu enfim, participo entusiasticamente, acho que é um ambiente melhor interlocutor para a gente ouvir são os advogados internos das empresas, porque eles realmente conseguem traduzir qual é o sentimento em relação ao Instituto. Mas parabenizar vocês e agradecer pela oportunidade. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês.